A gente volta agora para Brasília. Os ministros do STF acreditam que o impasse do IOF pode ser resolvido por meio da conciliação. Assunto para a repórter Janaína Camelo, chegando com as informações. A alternativa é bem vista pelo governo, talvez, Janaína? Bem-vinda. Boa noite para você. Muito boa noite também para você, Tiago. Boa noite a todos. Pois é, né? E só lembrando que o STF, em recentes decisões aí que envolve executivo versus legislativo, tem optado por adotar aí uma medida de conciliação ali entre as partes, né? O exemplo, Tiago, foi a desoneração da folha de pagamentos, né? Inicialmente, a AGU acionou o STF contra a decisão do Congresso que deu continuidade ali à desoneração. O ministro Cristiano Zanin deu uma liminar derrubando a decisão do Congresso até que os dois poderes entrassem num consenso. O que foi feito demorou um pouco, mas saiu um acordo a partir dali, né? Uma reoneração escalonada. Outro exemplo, o caso das emendas parlamentares, né? Precisou ali os três chefes, os chefes dos três poderes sentarem juntos também para discutir uma proposta para garantir ali a rastreabilidade, transparência das emendas parlamentares. Acabou que essa proposta ela foi apresentada. Recentemente também a gente pode dar o exemplo do caso do INSS, né? Não, ali como parte não há um legislativo, mas a AGU acionou o STF também, pedindo ali que fossem suspensas todas as ações na justiça apresentadas pelas vítimas da fraude do INSS. Esse caso está com o ministro Dias Toffoli. Ele negou esse pedido da AGU, mas pediu uma audiência de conciliação. E ali, a partir da audiência de conciliação, saiu um resultado, né? Saiu uma proposta ali do governo para ressarcimento dessas vítimas. Então, esse caso está com o ministro Alexandre de Moraes. O governo federal que ele pede ali que seja concedida uma liminar para suspender os efeitos ali da decisão do Congresso Nacional e para que volte ali os efeitos desse decreto do presidente Lula, dos decretos, né, prevendo ali o aumento das alíquotas do IOF. Agora a expectativa com relação a essa decisão do ministro, que não tirou recesso judiciário, né, Tiago? Ele vai continuar despachando muito em razão das ações penais sobre a tentativa de golpe, e aí então uma expectativa que haja uma decisão breve com relação ao IOF também. E você que acompanha o dia a dia do judiciário, aí o Supremo já buscou essa estratégia do diálogo em outros temas para evitar justamente a escalada da crise com o legislativo, não é, Janaína? Exatamente, essa foi a tentativa, né? E a gente está no momento, numa situação realmente que há uma crise nesse sentido, e inclusive quem falou sobre esse assunto, Tiago, foi o ministro Gilmar Mendes. Ele deu uma entrevista hoje, lá em Portugal, em Lisboa, onde ele está organizando ali o Fórum Jurídico de Lisboa, né? Com várias autoridades, inclusive parte dos ministros do STF vão participar desse fórum, e um ministro ele foi perguntado ali pela imprensa. Olha só o que ele disse, Tiago. Ele disse que é preciso evitar uma escalada de crise e que é uma oportunidade agora, com essa questão do IOF, para que todos assumam a sua responsabilidade. E ele disse que essa crise ali revela a ponta de um iceberg, que é uma crise ali que ele entende como uma doença que é gerada por falta de diálogo, por falta de coordenação e que precisa ali ser resolvida. Tiago. É isso. Então, o ministro Gilmar Mendes está na Europa, deu essa resposta que a Janaína nos trouxe aqui. Bom trabalho para você, Janaína. Até daqui a pouquinho, mais comentários. Aliás, nós temos um trecho dessa fala do ministro Gilmar Mendes, antes de chamar a Dora e o Acácio, a gente vai acompanhar aqui no Jornal Jovem Pan. E haverá um diálogo institucional. Eu espero que haja uma pauta para reflexão, uma pausa para reflexão, uma pausa para meditação, e que aqui se construa uma solução. Eu acho que o IOF, essa crise do IOF, é mais a revelação de um sintoma do que da doença. Eu acho que nós precisamos tratar da doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso é que precisa. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise. Nós precisamos resolver e debelar a crise. Aí a fala do ministro Gilmar Mendes. Deixa eu começar agora com o Acácio. Você perguntou, inclusive, Acácio, para o deputado Danilo Forte sobre essa questão. É possível chegar a um acordo, talvez um meio termo, um consenso? Como é que o judiciário pode ajudar a mediar, vamos dizer assim, os dois poderes?
até uma certa ironia nisso, né, Tiago? Se a gente for olhar para 10, 12, 15 anos atrás, o ministro Gilmar Mendes era o inimigo preferido dos governos do PT, especialmente no Supremo Tribunal Federal, eis que agora é ele quem sugere que Congresso Nacional e PT cheguem a bom termo. Fato é que, neste momento, pelo menos no meu entendimento, os dois poderes estão puxando a faca um para o outro. O presidente Lula, inclusive com as declarações do dia de hoje, demonstra que não pretende recuar, e por parte do Legislativo, mais especificamente, o presidente Hugo Mota já deu também todos os indicativos possíveis que não pretende recuar. Postura mais amena neste momento tem o presidente do Senado, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ele, malandro que só ele, já anteviu, aliás, que pode fazer o papel de intermediário nessa confusão. E já que há uma confusão generalizada, aquele que despontar como conciliador terá grandes vantagens em relação aos demais. Então, acho que há não só espaço para o diálogo, acho que há necessidade do diálogo. E creio que o intermediário vai ser o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. O judiciário, neste contexto, é importante nós lembrarmos que o presidente do Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Roberto Barroso, que não é tão jeitoso como o ministro Gilmar Mendes, por exemplo. E não sei se é do perfil dele fazer esse tipo de conciliação, diferentemente do Davi Alcolumbre. Agora, Dora Kramer, a gente sabe que muitas vezes na política não tem conciliação, ou pode ter, dependendo de quem está articulando. E quando o ministro fala de ponta do iceberg, a situação é mais complicada ainda, Dora Kramer? Olha, é o que ele quis dizer, mas eu acho, eu gosto de você, Tiago, eu acho que a política ela é exatamente a arte da conciliação, a busca de consenso no dissenso. Esse é o sentido da política, e isso está faltando, né? Está faltando aí de ambas as partes por uma série de acontecimentos, uma série de atitudes. Eu acho por isso que o ministro Gilmar Mendes fala em sintoma, em ponta do iceberg, porque esse é um episódio que funcionou como uma gota d'água. Essa animosidade vem sendo construída ao longo desses últimos anos, desses dois anos e meio, né? Vários erros aí de parte a parte que fizeram com que a gente chegasse nessa situação. Uma situação tão estranha que o papel do Supremo não seria atuar como poder moderador, tá certo? Ele deveria julgar se é constitucional, se não é constitucional, só que nós não estamos vivendo tempos normais, né? Estamos vivendo, como dizia o ministro Marco Aurélio Mello, tempos muito estranhos. Então, quando o Supremo dá esse sinal, porque ali não é só o ministro Gilmar Mendes, dá esse sinal de que preferiria uma solução consensuada do que tomar uma decisão, é claro que ele sinaliza e sabe que qualquer decisão para um lado ou para o outro será complicada, terá repercussão na política, e por isso talvez a gente precise realmente ir por esse caminho. Como eu disse anteriormente, em outro comentário, numa outra matéria, há vários bombeiros, mesmo no entorno do presidente Lula, trabalhando para que se construa um entendimento, que a hora da guerra não é agora, a hora da ruptura não é agora, ela vai se dar, mas é lá adiante, no início de 2026.